Graça e paz, irmãos. Bênção poder estar aqui participando de mais um devocional. Nosso tema, Ele é o Consolador. O texto bíblico está em João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Nós percebemos que aqui nesse texto paira uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas qual que é o ambiente, como que estava ali o coração daqueles discípulos enquanto estavam ali com o Senhor? É bom saber que dos capítulos 13 a 17 do Evangelho, segundo escreveu João, nós temos ali Jesus na ceia, sentado, conversando, trazendo conselho aos seus discípulos. E enquanto Jesus conversava com eles, uma preocupação começava a ser gerada dentro do coração deles ali. A exemplo, nós percebemos uma certa preocupação e tensão quando o Senhor disse assim para eles: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Imagine, aqueles discípulos que por cerca de 3 anos e 6 meses estavam ali, dia a dia com o Senhor, conversando com Ele, navegando naquele mar da Galileia com eles, em todos os cantos, aqueles discípulos estavam com o Senhor. Mas nesse momento ele diz que, para os seus discípulos, que para onde ele iria, eles não poderiam ir dessa vez. O texto diz-nos assim, lá em João, capítulo 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. A outra parte diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora imagine a tensão no coração desses discípulos, que se passava ali aquela mente, aquele momento ali tenso. E começa a ser gerado naqueles corações ali uma certa angústia. Os discípulos começam ali a se entreolhar. É perceptível que isso estivesse acontecendo ali naqueles dias, naquele momento da ceia. Parecia que o Senhor já não falava como antes e estava trazendo certa preocupação naqueles corações. A angústia estava ali batendo a porta. Vejamos, em 14:27 do Evangelho de João, o Senhor fala assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. O Senhor nos dá a dica aqui, através desse texto, que ele estava percebendo no coração dos discípulos essa angústia, esse temor, esse medo, essa preocupação. E o Senhor começa então a trazer palavras de paz e diz para eles: olha, eu vou deixar minha paz com vocês, fiquem tranquilos. O Senhor começa a trazer palavras para que eles tivessem confiança, fortalecimento. E o Senhor, percebendo a tristeza neles, ele diz ainda lá em João, capítulo 16, versículo 6, pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. O coração dos discípulos ali então estava meio que apertado, porque das palavras do Senhor. É nesse ambiente de angústia, de tristeza, de preocupação, que o Senhor então traz essa maravilhosa palavra que nós conhecemos hoje. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Senhor traz um bálsamo, o Senhor traz um alívio àquele coração. Pelo menos é isso que Ele tenta fazer naquele instante. O Senhor, Ele apresenta para os seus discípulos
palavras que geram confiança, ou que deveriam gerar confiança neles. Eles passariam a crer mais, a acreditar mais naquilo que o Senhor estava dizendo. E eles dizem, o Senhor diz assim lá em João capítulo 14, versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então o Senhor, ele gera essa confiança nos discípulos. Olha, continuem crendo, continuem firmes, não fiquem entristecidos. Esse ambiente de promessa é um ambiente muito lindo. Apesar de tenso, a gente, ao ler os capítulos 13 a 17, a gente percebe essa dificuldade, essa tensão, essa tristeza no coração, a preocupação no coração dos discípulos. Mas a partir de certos momentos, a gente vê que o Senhor, ele só não planta ali a angústia e deixa os discípulos atormentados. Não faz de forma alguma isso. Mas ele, ao passo que ele diz palavras que causam preocupação, ele também informa aos seus discípulos que ele estaria presente, que haveria outro consolador, que eles deveriam confiar, acreditar nas suas palavras, que assim como eles criam em Deus, que pudessem também confiar, acreditar naquilo que estava sendo dito pelo Senhor. E o Senhor, ainda continuando, ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz mesmo assim: olha, e quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo. Eu vou receber vocês, eu vou levar vocês para ali, para o local onde eu estou. São essas as palavras que o Senhor usa, sabendo ali da sua ausência nesse instante. O Senhor diz: olha, eu vou levar, eu vou voltar, eu vou estar ausente por um tempo, mas eu vou retornar para levar vocês para onde eu estiver. E aí que o Senhor diz: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Que promessa maravilhosa. Eu sei que gerou no coração dos discípulos ainda certa confusão. Eu creio que você também esteja pensando assim. Mas percebam isso. Percebam que à medida que o Senhor ele introduz palavras que causam tristeza e preocupação, ele também traz um refrigério para a vida daqueles discípulos. É aí que o Senhor faz a promessa do Consolador, do Paracletos, palavra grega aí para consolador, advogado, conselheiro. Não é? E esse Consolador aqui que foi prometido, o Espírito Santo, não seria de natureza diferente de forma alguma, mas seria co-igual ao próprio Cristo. Seria a mesma coisa. E o Senhor diz uma palavra aqui no capítulo 14, versículo 16. O Senhor, nesse momento, diz que estava anunciando a sua partida. Eu estou indo, não é? Eu vou embora, eu vou ali para um lugar, vocês não poderão ir. E os discípulos preocupados, e ele diz assim: eu vou rogar ao Pai, o Pai vai mandar um Consolador, e este Consolador, ele jamais vai deixar vocês sozinhos. Ele estará com vocês para sempre. Olha que garantia maravilhosa é dada pelo Senhor aos seus discípulos. O Consolador, que haveria de vir, estaria com os discípulos para sempre. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, através desse Consolador, estaria também presente. O Senhor disse: eu não vou deixar vocês órfãos de forma alguma, eu vou voltar também. O Consolador, que é co-igual a mim, estará com vocês. Ele dará para vocês confiança, gerará em vocês poder, autoridade. Ele gerará no coração de vocês firmeza de propósito, a confiança para caminhar. Tirará do coração de vocês a angústia, o temor, a frieza. Ele estará com vocês para sempre. O mesmo Consolador, assim como eu estive com vocês, protegia vocês. Lá no capítulo 17,
de João, a gente percebe a oração do Senhor Jesus Cristo, falando: Pai, eu estava com ele, enquanto eu estava com eles, eu protegia, eu os guardava, eu os ensinava. Da mesma forma, o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo, estaria com os seus discípulos, o igual, o Consolador à mesma altura, de mesma natureza. Eu quero finalizar nesse devocional lendo um trecho daquilo que está escrito aqui. O autor, Paulo César Nascimento, ele nos diz assim: nosso Senhor se ausentou temporariamente deste mundo. Não podemos contar hoje com sua presença visível e física ao nosso lado. Mas em meio às lutas e aflições da vida, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Mediante o seu Espírito, ele habita em nós. Ele fez de nós sua morada. Ele não nos deixou entregues à própria sorte, nem vulneráveis e abandonados diante das angústias e dores da vida. O Consolador nos assiste nas fraquezas. Olha que palavra preciosa nós vemos aqui. Um Consolador que nos assiste nas fraquezas, nos momentos de aflições. O Senhor, de fato, se faz presente. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios, que o Espírito do homem conhece o homem, e o Espírito de Deus conhece a intimidade de Deus. Ele é o próprio Deus. E esse Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, está em nós. Ele é o co-igual ao Pai e ao Filho. Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. É o nosso Consolador, o nosso conselheiro, o nosso advogado. A palavra do Senhor finalmente diz-nos assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que palavra maravilhosa para as nossas vidas. Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar por sua vida, orar pela igreja, orar por sua família, orar em gratidão a Deus pelo Consolador, o Espírito Santo que recebemos, orar pela Juventude Batista Nacional. Vamos orar, curve aí a sua cabeça no local em que você está e vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora orar ao Senhor, clamando pelas nossas vidas, para que haja em nós mais temor do Senhor, haja em nós mais gratidão, haja em nós mais conhecimento do Espírito Santo, o Consolador. Senhor Deus, que nós somos gratos a Ti, isso é indiscutível. Temos que ser gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por ter nos dado o Seu Espírito Santo, por ter, Senhor, colocado o Teu Espírito Santo em nossas vidas, por sermos o templo do Teu Espírito Santo, que nós possamos dar ouvidos, Senhor, à voz do Consolador, do Conselheiro, do nosso advogado. Senhor, oramos também pela Juventude Batista Nacional, para que sejam jovens que não amem ao mundo, mas amem ao Senhor, que estejam ligados com o Senhor, que estejam olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, Deus te abençoe. Plantar a palavra é plantar esperança. Fiquem na paz de Deus.